Olá, tudo bem? Eu estou Boa aqui com o tarde. Marcelo Apsa na live que nós vamos fazer para comentar a leitura que fizemos em conjunto dos contos do Thomas Mann. O Marcelo Apsa, eu vou apresentá-lo a vocês, é o criador do canal literário. Ele começou há pouco tempo aqui no YouTube, está fazendo um trabalho muito bom, falando sobre livros que eu sei que vocês gostam bastante, falando sobre os clássicos literários alemães, os clássicos russos. Ele também fala de literatura japonesa, que eu vi que ele tem bastante interesse. E o canal do Marcelo está crescendo. Ele também já leu e já comentou Thomas Mann no canal dele, A Montanha Mágica. E a gente então firmou essa parceria para lermos juntos os contos e fazermos esse debate aqui no canal. Como vocês sabem, eu já li todos os outros livros do Mann que foram publicados até agora pela Companhia das Letras. Faltava desde o final do ano passado ler os contos, então foi uma ótima oportunidade. E uma ótima oportunidade também, porque eu acho que esse livro pode servir como uma boa porta de entrada para muitos de vocês, na medida em que ele traz um painel muito rico da vida e da obra do Mann. Então, agora eu vou dar a palavra ao Marcelo. Conheçam o canal do Marcelo, todas as referências estão aqui embaixo. E a gente vai começar, então, o nosso debate a respeito dos contos e do livro e da obra do Mann. Porque, como eu disse, este é um livro, uma coletânea que faz uma abertura para a vida e obra dele. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu agradeço aqui a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E o que eu poderia dizer, assim, de início, acho que qualquer clássico é sempre interessante a gente dar uma olhadinha, assim, na vida do autor, né, o contexto histórico da obra. Isso sempre ajuda a gente a entender melhor, às vezes, né? Afinal, são clássicos, são livros que transcendem o enredo, né? E como o Lucas falou, né, eu acho que isso aqui é uma obra muito interessante no sentido de ter uma diversidade muito grande, né, pelo gênero de contos, é mais assim, talvez em pedaços menores, né, a gente pode entender aqui o Thomas Mann aqui em vários aspectos diferentes. Como eu costumo falar no meu canal, aqui talvez só dar uma pequena introdução histórica, sempre acho muito bem-vinda, assim, né? Então aqui o Thomas Mann, ele nasceu no século XIX, né? Ele se estende aí para o começo do século XX, né? E a ambientação aqui dessa obra, né, no começo do século XX, é logo depois da queda do Kaiser, né, do rei, praticamente, do imperador Guilherme II, né? Teve a Primeira Guerra, a Alemanha foi derrotada, ela acabou se endividando bastante, a gente acaba até acompanhando, eles entram numa hiperinflação. Até curioso que tem aqui o último conto, aqui apenas um pequeno ponto, assim, né? Onde a gente acompanha a vida de um professor de história que ganha milhões de marcos. Aí na hora eu falei, poxa, era uma profissão tão bem remunerada, assim, né? E ele estava tomando Exato. uma cerveja de 8 mil marcos, assim, né? A gente não sabe quanto vale um marco, né? Mas, assim, aí você entra justamente na ambientação histórica, você vê que a Alemanha estava Eu também atravessando essa. percebi isso, Marcelo, que nos primeiros contos as pessoas ganham poucos marcos e já são Exato. consideradas afortunadas. De repente, nos contos subsequentes, é preciso uma quantidade infindável de marcos para comprar uma coisa muito Povos, né? pequena, um item do dia a dia. Exatamente. Assim, mas depois da Primeira Guerra, a Alemanha passou por um período aí de talvez de se refazer, né? Teve essa República de Weimar, onde o absolutismo temporariamente se findou, né? Acho que é a ambientação dessa obra, né? E finalmente as ideias modernizadoras da Europa atingiram a Alemanha, então teve um renascimento cultural, um florescimento ali dos artistas e tudo. E também os judeus, eles, né, minha religião, minhas origens, aqueles aparecem não só no Thomas Mann, mas em vários clássicos, no Dostoiévski e tudo. Interessante só, talvez, dar aqui um pequeno preâmbulo, né? Até o ano 1700, 1800, os judeus viviam muito no que chamavam de shtetl, que é tipo uma aldeia, assim, né? E eles ficavam totalmente desconectados da sociedade. Mas com o iluminismo e, enfim, as ideias modernizadoras, os judeus acabaram se integrando mais na sociedade. A gente, inclusive, vê isso aqui num dos contos, né? Se eu não me engano, aqui, Felicidade. Enfim, logo o segundo conto aqui, né? Desejo de Felicidade.
onde aparece uma família que tinha um sobrenome mais judaico, Silberstein, né, que quer dizer em alemão ou em Yiddish, que são muito parecidos, pedra prateada, né, os judeus tinham esses sobrenomes de pedras, flores e árvores, enfim, e eles acabam alterando um pouco para se integrar melhor à sociedade e para talvez evitar perseguições, que o antissemitismo, infelizmente, é uma coisa que vem aí de muitos séculos, assim, né? Então, assim, e outra coisa aqui também, quer dizer, na ambientação, como falei, qualquer grande clássico, é interessante ver as referências, né? Então, aqui o Mann, ele cita muito o Wagner, né? Ele vai citar uma ópera Lohengrin, eu particularmente não conhecia, então entrei na Wikipedia. Eu acho que hoje está mais fácil do que nunca a gente ter essa ambientação, né, Lucas? Ele fala do sangue dos Volsungos, que é de uma tradição nórdica, que vai tratar do tema de incesto, e faz total sentido quando você entende isso. Ele vai falar de Tristão e Isolda, que é uma história de adultério, aí você acaba entendendo um pouco melhor, né? Mas, Sim. assim, nada aqui também impeça, assim, né? Inclusive, eu fiz a leitura antes de fazer essa pesquisa, mas depois que você faz a pesquisa, você acaba, querendo ou não, entendendo um pouco melhor a obra, né? A relação do Mann com a música, ela é uma constante, né? Os alemães, de um modo geral, eles são muito afeiçoados à música, estudam música, tocam ou entendem muito, ainda que como simples ouvintes. E o Thomas Mann vive e cresce nesse ambiente cultural. O livro dele mais expressivo, né, em relação a isso é o Doutor Fausto, porque conta a história de um compositor. O Adrian Leverkun, se não me falha a memória, é o nome do protagonista, mas ele tem muita relação na literatura dele, de um modo mais sutil, com a ópera de Wagner, porque ele tira justamente da ópera de Wagner os leitmotivs, que são aqueles acordes, né, que se repetem ao longo de uma peça musical e anunciam, né, um tema, ou são relacionados a um personagem específico, que também é símbolo de algo determinado. E no Thomas Mann a gente tem isso, né, as frases que elas voltam do texto, às vezes ipsis literis, anunciando algo como símbolo de algo. De fato, a gente vê muito no Thomas Mann esse ódio à arte, mas não só isso, como assim, parece que a arte tem um caráter redentor, né, nas histórias. A gente acompanha aqui nos contos, por exemplo, do pequeno Sr. Friedman, que é uma criança que já de pequeno ele acaba sofrendo um acidente, ele fica com deformidades físicas, e ele acaba encontrando na arte uma salvação, assim, né? Ele acaba se desenvolvendo talentos artísticos, inclusive é um tema muito comum, né? Artistas que vão se desenvolvendo, vão explorando esse mundo, né? E para o Mann, talvez a arte é o caráter redentor da sociedade, né? Assim, a gente vê talvez que ele não entra tanto em política, talvez entendendo que a arte, a cultura, né, tudo isso civiliza o homem, e poderia isso por si só talvez transformá-lo numa pessoa melhor, por que não? Apesar de que tudo isso precedeu o nazismo, né? Depois teve o nazismo, talvez aconteceu talvez uma pequena desilusão em relação a esse aspecto, mas aí também já é outra história, assim, sem dúvida que a cultura civiliza o homem, né? Acho que esse é um dos pontos ali do Mann, né? Em contraponto com o Dostoiévski, às vezes Dostoiévski ele vai entrar muito nas questões filosóficas, mais pela moral, né? Não que o Mann também não entre, mas acho que o Mann ele pega mais essa vertente, né, da arte e da cultura, né? Isso, eu tenho uma impressão assim, eu até fazendo um casamento com a leitura recente que eu fiz do Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, e que daí eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais nessa cultura russa. Assim como os alemães, os russos têm essa grande proximidade com a arte, com a cultura, só que de um modo diferente. Nos alemães é como se essa sociedade fosse mais estável, mais homogênea. Então é possível, talvez, alguém como Thomas Mann se dedicar a questões mais abstratas, da beleza, da verdade. Enquanto que no Dostoiévski ele está lidando ali com sujeitos que estão vivendo em São Petersburgo, estão desajustados, a velha ordem ruiu, a modernidade, a europeização da Rússia ainda não se completou, esses indivíduos estão entre lugar, então perturbados por conta disso, né? Então ele vai tratar dessa questão do bem e do mal, da moralidade,
nesse ambiente de perturbação. Acho que é um ambiente menos estável e mais desigual. Sem dúvida ali, né? A Rússia ela demorou, talvez, assim, mais para se modernizar, né? O absolutismo se estendeu mais, talvez, do que nos, né? Assim, e talvez não só o absolutismo, mas toda aquela, assim, aquela cultura eslava, né? Assim, do cristianismo ortodoxo, as crenças, né? Tudo isso, talvez eles demoraram um pouco mais para se abrir. Talvez na Alemanha, né? Já mais próximo aí dos outros países, acabaram se modernizando culturalmente, talvez falando, né, mais abertos ao iluminismo e tudo isso, né? Sim, sim, igual essa efervescência, né, que a gente até comentava antes da live, do contexto alemão, seja na Alemanha propriamente dita, seja no Império Austro-Húngaro, ele é algo muito presente no final do século XIX, começo do século XX, mas já existe há muito mais tempo. Eu mesmo lendo a autobiografia do Goethe, Minha Vida, Goethe nasce em 1749, e ali já há uma efervescência cultural, o papel das universidades, o apreço que eles têm pelo saber, pela Grécia Antiga, já estão muito presentes. E depois lá, Madame de Staël, no começo do século XVIII, desculpe, o Goethe. E a Madame de Staël no começo do século XIX. Ela vai mostrar aquele movimento romântico que surge na Alemanha, trazer isso para a França, que no caso era o centro da Europa na época. E o que ela traz é de uma riqueza incomensurável. Sem dúvida. Quer dizer, você inclusive falou desse romantismo, é um tema que a gente vê muito, né, no Man, assim, né, eu acho assim que é interessante, eu sempre gosto eu estudo um pouquinho por conta própria, né, psicanálise, né, não sou administrador, nem tenho nada a ver com o ramo, mas acho que quem gosta de literatura não tem como não ler um pouquinho de Freud, né, e tentar buscar, né, nas obras aí algum tipo de referência, né, e aqui, sem dúvida, tem essa questão aí da supressão do desejo, né, o Man trabalha muito, acho que essa questão, um desejo romântico, né, muitas vezes, eu digo do romantismo, né, da personagem de se aproximar, mas ele é muito tímido, né, e ele é romântico, e é um tema muito, assim, presente, né, na obra. O que você acha, Lucas? Exato. Essa questão do romantismo, desse amor impossível, de uma certa idealização do indivíduo ali se contorcendo sob sentimentos muito arrebatados, é muito presente nesse livro, principalmente na primeira metade, nos contos da primeira metade. Essa influência romântica está muito forte no Man. Eu me recordo aqui, a todo tempo, lendo os primeiros contos, daquela novela do Hoffmann, chamada O Homem da Areia, salvo engano, acho que é isso, O Homem da Areia, que é bem tipicamente romântica, tem esse personagem arrebatado e tal, e assim, aquele clima se faz sentir muito nos primeiros contos do Man. Depois a gente vai percebendo, né, partindo do pressuposto de que se trata de uma sequência cronológica, a organização dos contos, a gente vai percebendo que ele vai se tornando mais moderno, menos tipicamente romântico, mas no começo essa herança alemã está muito presente. Exato, e a gente vê, quer dizer, são personagens que bem ou mal acabam entrando em conflito com o desejo, né? Às vezes eles esbarram em freios morais, às vezes a mulher que ele está apaixonado é casada, como no caso de Tristão, por exemplo, né? Que a gente vai talvez comentar aqui um pouco. Mas antes desse também tem aquele conto lá do Sr. Friedman, ele se apaixona pela Sra. von Rilling, né? Os sobrenomes são um pouco complicados. Acho que sim, acho que é esse o nome. Enfim, mas eles é um sentimento arrebatador, né? Que acaba transtornando a personagem, né? Eu acho que isso que talvez torna rico, assim, né? Assim, uma das facetas, né? Acho que esses contos, acho que isso que é legal, né? Tem vários temas, né? Acho que é isso que a gente também tem que trazer aqui, né? Esse é um deles. Sim, sim. São vários temas, mas com umas linhas comuns, né? O Man é esse artista multifacetado, mas sempre fiel à sua identidade. Ele é capaz de escrever uma história, um romance, um pequeno romance, como As Cabeças Trocadas, em que ele usa todo o tom da narrativa oriental, tentando emular aqueles clássicos indianos. Ao mesmo tempo, ele escreve um livro como O Eleito, vai ter todo um tom de Idade Média, de literatura de cavalaria, de contos de fada. Aí a gente tem os Buddenbrook, que é um romance tipicamente burguês, tipicamente moderno, um novelão.
aí já vai para uma obra mais requintada em termos estilísticos, como A Morte em Veneza, algo mais ensaístico e, portanto, contemporâneo em A Montanha Mágica, mas em todo esse balaio de diversidade a gente consegue encontrar os fios comuns. Sem Esses dúvida. contos são bem representativos disso. Ele acaba puxando, né, por mais diverso que seja, né, ele acaba... A gente encontra o Thomas Mann, né, em cada conto, né? A gente, inclusive, até volta para o sanatório ali, né? No caso, um outro nome, o Winfried, né? Isso. A gente lembra do Berghoff, né? Da Montanha Mágica. Isso, eu acredito, eles não explicitam aqui no pós-fácil, mas que ele tem até escrito aquele conto antes de escrever a Montanha Mágica. Eu imagino que tenha sido um ensaio, né, para ele escrever depois a Montanha. É bem possível, né? Então, então vamos talvez falar um pouco aqui, né, dos diversos temas, né, que tem aqui. A gente vê muito o contraponto, né, entre burguesia e classe artística, por exemplo, no Palhaço, em vários contos, né? Quer dizer, o artista ali como um ideal a ser buscado, né? E às vezes entrando em oposição com a classe burguesa, vamos dizer assim, o comércio, né? Assim, aquelas profissões mais, vamos dizer assim, mundanas, né? Exatamente. E existe muito esse contraponto, né? É um dos temas aí, né? Porque o Mann parece que ele levanta a bola, vamos assim dizer, dos artistas, que acho legal, né? Valorizar um pouco a cultura, né? Exato. E aí tem muito a ver com a própria biografia dele, né? Aí a gente pode partir da biografia para falar da obra. Porque o Thomas Mann era filho de um pai tipicamente alemão, e a mãe dele era brasileira, nascida no Brasil. Também tinha uma ascendência alemã, mas também entre essa ascendência alemã havia o sangue português e o sangue indígena já mestiçados. Ou seja, ele nasce naquela Alemanha típica de uma família muito afamada, mas tem essa herança latina. E o Mann é filho de um pai que é muito rico, porém depois esse pai falece e a família cai numa certa decadência. E ao mesmo tempo ele tem pendores artísticos e quer se manter na alta sociedade, ele não quer se rebaixar, ele quer preservar sua posição social. Porém, ser artista talvez não seja o melhor caminho para você conseguir isso. Então ele vive o tempo todo uma constante associação de dicotomias, né? Ele é, ao mesmo tempo, o artista inserido num meio burguês e que procura se colocar ali, se encontrar o seu lugar, ao mesmo tempo aquele meio burguês é hostil às qualidades próprias da vida artística. Ele é alguém que era mais rico e que se tornou um pouco menos afortunado. Ele já não é mais o alemão tão típico assim, de loiro e de olhos azuis. Ele já tem o cabelo mais escuro e tem essa ascendência latina, e, portanto, é como se ele associasse o ser estrangeiro com o ser artista. Ele se sente um pouco estrangeiro também, e o ser o nacional, o elemento típico do lugar, o alemão típico, com o ser burguês. E aí ele vai estabelecendo uma série de dicotomias. Isso é muito claro na novela Tônio Kreuger, mas também se faz sentir em várias outras obras do Mann, e principalmente aqui em vários contos. O Tristão mesmo é um forte exemplo disso. E o Sim. Thomas, ele está sempre muito atento também a uma outra dicotomia, que é dentro da Europa, entre os povos setentrionais e os povos meridionais. O sangue latino, as características dos latinos, ou seja, dos italianos, dos espanhóis, um pouco dos franceses, em contraposição ali às características típicas dos alemães, dos austríacos, do pessoal do norte da Europa de um modo geral. E isso ele vai também associando ao ser burguês, ao ser artista, ao ser estrangeiro, tanto é que o Tônio Kreuger sai da Alemanha, vai para o sul da Europa e, portanto, ele se torna o estrangeiro, o artista e o meridional. E ele faz isso, né, o Thomas Mann, ele faz essa dicotomia.
E, ao mesmo tempo, ele traz à tona uma questão que é muito cara aos alemães, que é esse amor, esse apreço, até um pouco ingênuo, pela Itália, pela vida dos latinos, né? Por esse outro que são os latinos na Europa. Então, todo o tempo, vários contos, né, Marcelo, aqui, os personagens artistas vão para a Itália, se refugiam na Itália, passam longas temporadas na Itália. E desde Goethe isso já era muito premente na vida alemã. Essas grandes viagens à Itália faziam parte do itinerário de formação dos jovens alemães abastados. O Goethe mesmo fez isso e escreveu um livro que é muito significativo na obra dele, que se chama Viagem à Itália. Então, isso está muito presente no MAN. A gente Outra questão Pode falar. Não, desculpa, não quero te interromper, mas não, só a gente vê isso realmente só em linha com o seu ponto. A gente vê muito no conto aqui, O Palhaço, onde justamente isso, o pai quer inclusive que o filho seja burguês também. O pai é burguês, ele quer que o filho trabalhe numa madeireira, se eu não me engano, né? E o filho é sonhador, ele quer ser um artista. O pai acaba até falecendo, né? Os pais ele deixam uma herança e ele vai para a Itália, ele vai seguir seu sonho ali de ser artista. E talvez justamente em linha com tudo isso que você falou, né? Não, mas por favor, prossiga. Isso, ele vai fazendo essa associação sul da Europa com o artista, com o estrangeiro, porque assim, a Itália nunca aparece aqui, por exemplo, como lugar em que há famílias burguesas, industriais, comerciais. Não, é sempre algo mais ligado às artes, à beleza, ao imponderável. Exatamente. Ele vai falando das cidades, Nápoles. E além disso, né? Pode falar, desculpa, estou te interrompendo. Assim, quer dizer, é o berço da arte, né? A Itália, né? Então ele vai falando da Piazza San Marco, vai falando dos marcos, dos pontos históricos ali da Itália, né? Mas enfim, não quero Exato. E aí eu até me lembro agora, né, puxando o gancho, a gente falou da efervescência, da beleza, né? Da riqueza cultural da Itália, por um lado. Mas de outro também tem essa riqueza cultural da Alemanha, que a gente também já referiu, e que tem um conto em específico que ela é muito bem retratada, que você fica meio imerso no que seria esse cotidiano tão próximo das artes, em que as pessoas se interessam tanto por literatura, que é o conto Claudius Day, que se passa ali em Munique, né, que é no sul da Alemanha. Quem já leu também o Stefan Zweig vai se lembrar na autobiografia O Mundo de Ontem, dele falar, né, da importância que tinha as artes em Viena, que tem um pouco de ligação com Munique, né, porque a Áustria era católica, Munique já é uma região mais católica da Alemanha. A importância que tinham as artes, a cultura, as pessoas liam muito, as pessoas comentavam ostensivamente o que se passava na ópera, no teatro, a vida social toda orbitava em torno das artes. E aqui nesse conto Claudius Day, a gente tem um retrato muito fiel disso acontecendo em Munique. Parece que a gente entra, né assim, até para despertar a curiosidade nos nossos inscritos aqui, no pessoal que está acompanhando, realmente acho que é um conto muito mágico no sentido de que parece que você emerge, né, naquele universo das artes. Ele começa a comentar dos círculos de artistas e das exposições, das reproduções, né, de grandes clássicos da arte, né, quer dizer, não são os originais, mas enfim, era muito mais difícil na época, né, você reproduzir ali, né, não tinha impressoras, não tinha, quer dizer, assim, não com a qualidade que tem hoje, quer dizer, e tinha museu só dessas reproduções de grandes clássicos da arte. O que eu gostei muito desse conto, porque o protagonista, o Hierônimos, né, que acho que vem de Jerônimo ali, só que fizeram de uma maneira grega, talvez o nome dele, ele vem como um acusador da arte, né? Ele traz talvez um contraponto, né, à arte. Ele quer acusar ela de imoral, acaba trazendo um debate, né? Ele quer discutir com o dono da galeria, né? Acho que é uma troca muito interessante, né? Isso, é um conto em que a questão do sagrado e do profano está muito presente, né? Porque ele se insurge contra uma representação da Virgem Maria que teria uma conotação mais sensual. Exato. E ele acha aquilo uma blasfêmia, um ultraje ao culto, e quer protestar. Ele não quer que aquela peça seja exibida, admirada e comercializada.
Então isso é bem interessante, porque essa arte, tensão, né, é muito existente na Europa também, né? Exatamente. Acho que ele questiona justamente o papel da arte. Será que é só estética? Será que também tem algo a mais, né, na arte? A moral na arte, né? Exatamente. É um ponto que parece que surge mais nesse conto. Eu não acabei nem identificando os outros, mas os outros também têm temas, acho que interessantíssimos também, Sim, né? eu diria que realmente é uma característica peculiar desse conto, o debate sobre a moral na arte, e que dos livros que eu li do Thomas Mann, essa questão da moral na arte não é talvez a que ele mais privilegie, a que mais apareça. Mas é interessante conhecer esse ponto de vista dele aqui particularmente. Eu acho que cada conto aqui acaba voltando naquilo que a gente falou, né? A gente identifica o Man, né? Mas assim, em pontos, em questões diferentes, né? Eu gostei também do Menino Prodígio, né? Que eu acho que entra um narrador onisciente, né? Fenomenal o Menino Prodígio. Fenomenal, um dos meus E favoritos. Eu estava falando para o Marcelo, porque eu é, fui marcando com estrelas os contos. Muitos eu dei 4, a maioria, alguns 3, alguns eu não dei estrela nenhuma porque eu fiquei meio perplexo sem entender, foram uns 3 apenas. E outros 3 eu dei 5 estrelas, que seria o máximo. E um desses é justamente o Menino Prodígio, que é a história de é um virtuose que se fala, Marcelo, eu acho que é isso, né? diria que sim, né? Um talento ali despontando, né? Isso, ele é um menino que é muito talentoso, E toca muito jovem. piano muito bem, é piano, né? Sim, ele tem 8 anos, né? Ele fala. Alguns Isso, falam não, 9, que me deu 8, agora a 7. dúvida seria violino, é um outro personagem que toca violino no livro. Não, se não me engano, é piano mesmo. E ele é de origem grega e ele é uma sensação na Europa, ele se apresenta, ele tem um empresário, ganha muito dinheiro em cima das apresentações dele. E nesse conto ele vai fazer uma apresentação num local X, diante de uma princesa, de um público muito seleto, e o Man vai retratando o que ele pensa daquele público, o menino. Assim, o menino pensa, ele sabe os efeitos que ele precisa causar no público, o que ele precisa ser meio falso às vezes, né? Fazer uma certa encenação. Então vai mostrando esse psicológico dele e também vai mostrando as reações das pessoas diante daquele talento tão precoce, né? Artistas Isso. fracassados, professores de música, os críticos que admiram, mas ao mesmo tempo ficam não querendo confessar essa admiração, afinal, aquele menino contrasta com os seus próprios sucessos e insucessos na vida. E é um conto em que o Man deixa de ser muito romântico, muito sentimental, para ser sarcástico, Com mordaz, certeza. humorístico. E Acho que nesse sentido ele lembra um pouco do ambiente, né? Daí já falando de outras obras do Man, da Confissões do Impostor Félix Krull, que tem muito disso, e é outra faceta do Man engraçado, que é deliciosa. Eu acho que escancara um pouco assim, é o que você falou, né? As frustrações das pessoas, é porque o narrador, de repente, ele vira totalmente onisciente, ele sabe o que cada um está pensando, né? E o que cada um fala, e evidentemente existe uma desconexão ali, né, entre o que a pessoa fala e o que ela pensa, ela não quer admitir, às vezes, as incapacidades dela, né? Então, um momento bem interessante aí. Ele tem um ritmo muito bom, esse conto, é um dos meus favoritos mesmo. Outra característica que a gente pode ver nos contos do Thomas Mann, né, em relação a outras obras dele, é justamente esse conto, é o Tristão, que é um conto que se passa no ambiente de um sanatório, que é como eles chamavam os hospitais em que as pessoas um hospital barra spa, né? Que as pessoas se internavam para poder se curar das várias moléstias da época, principalmente tuberculose. Isso. Era aquela questão de ter um ar mais puro para se respirar, melhores condições climáticas, que eles atentavam muito para isso na hora de cuidar da saúde. E esse conto se passa, então, nesse contexto, também tem a questão do artista e do amor, e ele lembra muito, para quem já leu, obviamente, A Montanha Mágica. Sem dúvida, né, do Sanatório Berghoff, né, do Hans Castorp, mas aqui o protagonista é o Detlev Spinel, né, um escritor
mais assim, um tipo esquizoide, quer dizer, assim, um cara muito solitário, sonhador, né? E ele tem essa paixão ali por uma senhora casada, daí o nome Tristão, né? Que remete à lenda ali, né, do Tristão e Isolda, que é um caso de, enfim, de adultério, quer dizer, o Tristão ele acaba se apaixonando por Isolda, que estaria prometida a outro homem, né? E, de novo, também tem essa tensão, né? Porque o escritor, né, Detlef Spinel, que é o Tristão aqui no caso, ele está apaixonado por uma mulher de um comerciante, né, de um burguês. E eles acabam entrando em linha de colisão, né? E a gente vê de novo essa tensão, né? É alguém que, diferentemente dele, financeiramente, materialmente, foi muito mais bem sucedido. Isso. E na visão do outro, do escritor, ele fala: esse cara é um ignorante que está na minha frente, ele nem merece essa mulher, né? É interessante eu achei E, salvo engano, esse burguês, além disso, é um estrangeiro, não é? Exatamente. Eu acho que ele é do Báltico, salvo engano, daqueles países Lituânia, Letônia, Estônia. Agora você me pegou, Lucas, mas era o Eu acho que ele é de um dos países do Báltico ali, da Península... Península Báltica, gente, agora eu fiquei na dúvida. Fala-se dos países do Báltico, esses ali entre a Alemanha, a Polônia e a Rússia. Lembrando. De fato, eu acho que ele era um estrangeiro também, né? Por falar nisso, quer dizer... Aí você pode ver, essas dicotomias, o Man vai associando umas às outras e misturando todo o tempo, é impressionante. Exatamente. Ele tem uma obsessão com tipos também, né? Assim, a gente entra nas descrições dele, são até um pouco, talvez, sexualizadas, né? Tanto de homens como de mulheres. Você falou muito bem. As descrições. Exatamente, né? Se a personagem é morena, se é castanha, se é loira, né? E ele parece que ele entra a fundo ali, sem discriminações, quer dizer assim, procurando tipos ali, identificar exatamente, né? Quem é quem ali, né? O Man, ele é um escritor extremamente descritivo, isso se faz sentir aqui nos contos, às vezes de um modo um pouco mais pesado, às vezes de um modo mais leve. Por exemplo, naquele conto Claudius Day, que ele retrata o ambiente cultural alemão, ele é um conto bem descritivo, só que é uma descrição muito gostosa de se ler, ela não cansa. E ele está muito atento às características físicas dos personagens, justamente porque ele se atenta muito a essa diferença entre o nacional e o estrangeiro e aos elementos corporais dele que denunciam que ele tem uma ascendência não puramente alemã. E é impressionante como ele sempre está pontuando que o determinado personagem é loiro, que o determinado personagem tem olhos castanhos ou olhos azuis. Sempre que o personagem é moreno, que para ele não é moreno na cor da pele, mas moreno por ter o cabelo escuro e, portanto, já ter uma ascendência mais latina. Ele pontua isso, ele está sempre observando. Se você para prestar atenção, quase todo conto tem esse tipo de descrição. Justamente por conta dessas obsessões. Até no cachorro, né, Marcelo? Tem um conto longo que é esplêndido aqui. Inclusive, né, acho que essa foto que eles colocam no começo do livro é em associação a esse conto. Que se chama... Tem um antropomorfismo, né, do cachorro ali, né? Ele tem sentimentos, não só, quer dizer, ele tem uma descrição muito minuciosa da pelugem do cachorro, né, de como que é exatamente o cachorro, e é um cachorro que tem sentimentos, ele tem assim, não é uma relação, quer dizer, amorosa, é como se fosse, sei lá, pai e filho, né, ali eles são, inclusive o que a gente estava discutindo antes da live, né, o dono do cachorro é uma pessoa muito solitária, parece até que ele tem filhos, mas eles aparecem por uma ou duas páginas, toda a história é ele e o cachorro dele, quase como se fosse uma relação amorosa, obviamente que não é, mas talvez assim, de pai e filho, assim, como se fosse, né. Exatamente, é o conto Um Homem e Seu Cão, um idílio. É o conto mais extenso da coletânea, vai da página 317 à página 385. É um conto que, na minha opinião, o Man pesa um pouco a mão na descrição. É um conto muito bom, eu dei 4 estrelas para ele, é inegável a capacidade de observação que ele tem dos hábitos dos animais, da relação dos animais com os homens, mas eu acho que ele poderia ser um pouquinho menor. Porém, como eu havia falado, mesmo nesse conto ele consegue colocar essa questão que a gente pode pensar ser racial, que ele fica falando dessas
características da pelagem, do comportamento do cão, do seu pedigree, das suas origens puras ou não, se ele era um cão vira-lata, mestiço, com cruzamento de raças. Então, mesmo aqui, falando de um animal, ele consegue falar do mesmo, né? Que é essa questão racial e do estrangeiro e do nacional, da pureza. Que a gente vê muito no Sangue dos Volsungos, né? Que é um conto ali que remete à tradição nórdica, né? Outros 5 estrelas. É muito, muito interessante ali, né? Que na tradição nórdica são os mesmos personagens, né? É muito interessante esse conto, porque é Sigmund e Siglind, né? Se não me engano, são dois irmãos, um casal de gêmeos, né? Um é homem e outra é mulher. E pela tradição nórdica eles têm um caso de incesto mesmo. E que é o caso ali, existe uma certa paixão, né, que a gente até comentou, narcísica, né, um se enxerga no outro, e a Siglind, que é mulher, ela está comprometida com outro homem, mas acho que eles têm um narcisismo tão grande que eles não conseguem olhar para outras pessoas, né, eles querem manter a pureza deles mesmos. Essa questão também faz um diálogo, uma ligação com a obra O Eleito, do Thomas Mann, que, aliás, é uma das minhas obras favoritas do Mann hoje em dia. Quando eu a li, eu já havia gostado, mas depois ela foi crescendo em mim, ganhando o meu respeito ainda mais. Que é uma obra, justamente, que se passa num ambiente medieval, tem os reis de um pequeno reino que não tem filhos, tentam de tudo para conseguir esses filhos, finalmente conseguem, é um casal de gêmeos, e... É um casal de gêmeos? Acho que é um casal de gêmeos, se não irmãos muito próximos. Agora eu me deu uma dúvida. Eu não li esse, mas muito parecidos ali, né? Conseguidos depois de muito esforço pelos pais. Entendi. E eles se amam um ao outro, se contemplam, se admiram, se acham muito belos, muito inteligentes, e não conseguem olhar, portanto, para o diferente. Porque eles são irmãos, eles compartilham de várias características. Então, quando um se apaixona pelo outro, ele está, de certo modo, se apaixonando por si mesmo e sendo um pouco incapaz de se abrir para o outro. E nesse conto, O Sangue dos Volsungs, a gente tem bem isso, né? É curioso que eles vão ao teatro ver, se não me engano, justamente a Valquíria, né? Quer dizer, aquela ópera do Wagner que trata dessa lenda nórdica, e eles se enxergam nas personagens, né? Eles mesmos começam a entrar dentro ali, né? E é uma experiência como assim narrativa, né? Como se estivesse lá em primeira pessoa no palco junto com eles, né? E eles estão assim na iminência, né, de se separarem. Afinal, a moça desse casal de gêmeos vai se casar com um outro homem, que é um homem muito bom, a gente percebe, ele até meio ingênuo, mas alguém muito bom. E eles então sofrem com essa separação. E assim, o final do conto é muito interessante. Ele te dá uma abertura muito grande de interpretação, no sentido de que esse casamento tem algo de podre ali dentro e que eles pretendem, na verdade, instrumentalizar esse casamento para um fim não tão interessante no contexto do conto. Acho que assim explora justamente talvez a questão do narcisismo no seu sentido mais etimológico, né, do Narciso se apaixonando pela sua reflexão e caindo na água, né, não sei a história aí, mas enfim, acho que é um conto muito interessante aqui, né? E qual foi o que você mais gostou, então, Lucas? Olha, os que eu mais gostei, que eu marquei com 5 estrelas, foi O Sangue dos Volsungos, o que vem logo depois, não, O Menino Prodígio, o que vem depois do Menino Prodígio, que é Na Casa do Profeta, em que ele vai retratar o surgimento, digamos, do espiritismo, né, na Europa, dessas mensagens psicografadas, dos místicos, dos profetas e de quem frequentava esses ambientes. É um conto muito interessante, muito diferente até dos outros. Esses dois eu gostei muito, eu dei 5 estrelas. E o outro é O Sangue dos Volsungs. Foram apenas 3 contos que eu dei 5 estrelas. Tá certo. Eu gostei muito do Sangue dos Volsungs. Acho difícil eu dizer qual gostei mais. Eu achei que cada um me tocou de uma maneira diferente, né? Mas eu gostei muito do O Palhaço e do Sr. Friedman, né? Que justamente são esses tipos ali mais românticos, retraídos,
né? No caso do Sr. Friedman, ele tem um tipo de deficiência ali, mas que ele parece que ele acaba se redimindo através da arte, da cultura, mas ele acaba sofrendo, né, com o amor inatingível dele, né, que ele tem um amor por uma mulher e, enfim, ele acaba sofrendo muito por isso, né, e do palhaço, né, achei legal essa contraposição do tipo mais sonhador, né, do filho e o pai comerciante e o filho querer perseguir seus sonhos, achei interessante, assim, acho que cada um, claro, são todos, o último também achei muito curioso, né, o último conto, agora me fugiu o nome. O último conto, Marcelo, eu confesso que foi um dos que eu não coloquei estrela, que eu fiquei um pouco perplexo, sem entender muito bem. O que você tirou desse conto? Bom, desordem e sofrimento precoce, né? Para quem está acompanhando aqui, talvez não leu a obra, a gente dá aquela pequena resenhada, assim, né? Uma família de boa condição, quer dizer, como eu falei, é justamente aquela história que me pegou, né, de surpresa, o professor de história ganhando milhões de marcos, né, mas enfim, aqui pelo menos a gente sabe que eles estão na República de Weimar, então eles estão, justamente ele quer mostrar talvez essa modernização da Alemanha, né, eles, os jovens, né, os filhos do casal ali, né, o pai tem 47 anos, a mãe uns 30 e tanto, e tem os filhos já crescidos, de 17, 18, eles organizam um baile na casa, né? Quer dizer, uma coisa talvez inusitada para 1900 e bolinha, né? Mas parece até um pouco mais moderno, assim. E só que aí acho que o que eu entendi ali, ele até acaba entrando numa questão até psicanalítica, né? Porque eles também têm filhos pequenos, né? Tem a Lorchen, né? Se eu não me engano, que é a filha menor, e tem tem aquela letra aqui em alemão, né? Aquele Bersin, qual que é o nome dele? Enfim, são um casal de crianças, né? E as crianças acabam interagindo na festa também, aquele momento fofura, né? As crianças também participam do baile, mas aí a filha, ela não quer dormir, porque ela se apaixona como se fosse ali por um rapaz mais velho, ela enxerga um príncipe encantado ali e o pai fica com ciúmes dela, né? Assim, um tema talvez aí até psicanalítico ali, né? Esse conto ele tem um pouco uma pegada meio cinematográfica, né? Porque ele vai como se ele estivesse percorrendo com uma câmera as pessoas que estão integrando essa festa, né? E passando um pouco do que cada um fala, cada um pensa, como se ele estivesse carregando uma câmera. Eu tive essa sensação. Eu também tive essa sensação mais cinematográfica e achei que ele quis mostrar essa modernização da Alemanha, assim, inclusive até um pouco de conflito de direção, assim, o pai até que interage bem com as visitas, mas se sente às vezes um pouco um peixe fora d'água, né, assim, né, da nova geração ali, né? Isso, é bem isso. E é interessante que tenha sido escolhido como conto para fechar, né, a coletânea, sendo que a gente parte dessa Alemanha mais antiga e romântica e chega a uma Alemanha que já se moderniza e que tem até um estilo conto cinematográfico, que é um avanço moderno da época. Eu acho que é o que você falou, talvez aqui faltou só na obra, né, uma indicação cronológica, né, a gente comentou isso, que ambientação ou pelo menos quando foi escrito cada conto, mas parece que existe uma progressão, como você bem falou, né? Ele parte daqueles tipos românticos e termina com um conto mais moderno, assim. Até se você olhar o Homem e Seu Cão, né? Um idílio também é um conto talvez mais moderno, assim, né? O personagem central é um cachorro ali, né? E até, inclusive, aquele me lembrou até o Caninos Brancos do Jack London, não sei se você já chegou a ver, que também descreve a vida ali de um animal, assim, em detalhes, assim. Eu acho que esse do Homem e o Seu Cão, um idílio, é um conto assim que todo mundo que gosta de animais certamente vai gostar muito desse conto, porque Sim. Ele contempla os animais, né? Ele consegue perceber nuances do comportamento do animal, da convivência do animal com o homem, dessa dinâmica, que são muito sutis, né? Só um observador muito arguto como ele, um grande escritor, seria capaz de perceber e trazer isso para a escrita. Então, acho que é muito valioso esse conto para quem gosta de animais e para quem quer se abrir mais para essas outras vivências que não a humana, né? Ele tem um pouco disso. Para diversificar um pouco, né? O que eu acho que achei central nesse conto, né? Que a gente falou, O Homem e Seu Cão, um idílio, é essa antropomorfização, né, do cão. Eu cheguei a ter cão por muito pouco tempo, né? Mas não sei se você tem. Mas eu gosto muito de cachorros, não tem dúvida, só não tenho. Mas eu sei que assim
quem é dono sabe que o animal também tem seus sentimentos ali, né? Eles são muito ligados, assim, tem aquele laço emocional entre dono e cão, né? E que o cão, de fato, acaba até, durante a narrativa, adoecendo por, às vezes, falta de carinho, atenção, né, do dono, não é isso? Exatamente, é toda uma psicologia muito rica. Eu me lembrei muito de um livro da Virginia Woolf que eu já li e adorei. Infelizmente, na época, eu acabei não fazendo resenha para o canal, que se chama Flush, que é justamente a biografia de um cachorro de uma escritora inglesa muito famosa chamada Elizabeth Barrett Browning, salvo engano. E é muito bacana como ela, assim como o Man, tem uma penetração muito profunda nessa psicologia animal. Quem é muito forte nisso é o Jack London. Como eu falei, eu li o Caninos Brancos, que é a história de um lobo, e ele acaba fazendo o caminho da selva para domesticação, né? E acaba tendo muito isso, essa visão muito quase primeira pessoa ali, né? Do animal. Né? Olha, Me bom lembrou... saber. Eu tenho alguns livros do Jack London parados que eu preciso ler, preciso conhecer. Gostei, Esse porque eu Caninos gosto Brancos disso. eu gostei muito. Acho que tem algum tipo de ligação aí com esse, assim, me lembrou bastante, apesar de que ali parece que o Jack London entra mesmo a fundo na vida do animal, né? Porque ele fica na selva e a gente vê as dificuldades, mesmo sendo um lobo, não é fácil a vida dele, de conseguir o alimento dele, o sustento dele, e acaba sendo domesticado, mas ele está sempre em conflito com o instinto dele, né? E a domesticação, né? Que pressupõe uma obediência e tudo. Mas, enfim, né, não quero aqui fugir do... O Homem e Seu Cão é um conto que eu dei 4 estrelas, porque ele é inegavelmente uma obra de arte, mas Sim. que eu senti, talvez por conta do cansaço de já estar lendo a coletânea e ele estar no final e ser muito longo, poderia ser um pouquinho menor. Também Às vezes, fiquei um pouco cansado. Mas é aquela coisa também, às vezes é o meu momento de leitor que me fez ter essa percepção. Acho que sempre num clássico, né, Lucas? Às vezes a gente está num ponto, acontece muito comigo, não sei quanto a você, você fala, poxa, tá meio devagar aqui, né? Você põe o livro, né? Você guarda o livro, aí você fala, mas peraí, o que acontece depois, né? Depois você volta ali e, né, você acaba não querendo largar, assim. Às vezes ele parece que tá, superficialmente, às vezes a gente tem essa impressão que tá, né, devagar, mas quando você vai ver, você já terminou, assim, né? Acontece Exato. muito comigo. Eu acho que esse conto do cão, eu preciso reler ele depois isoladamente, com mais tranquilidade, que eu acho que eu vou conseguir apreciá-lo mais. Também, assim, não talvez estendendo muito a live, mas, assim, não sei como estamos em tempo ali, né? Mas a gente também vê outros contos, a gente vê temas diferentes também, né? Eu gostei do Anedota, esse é bem curtinho, assim, né? De conflitos maritais, que acho que é um tema que o Man não entra muito. O Tolstói, que o Man com certeza leu, porque ele prefaciou, né? Até pus no meu perfil lá no Instagram, né? Ele fez o prefácio para Ana Karenina. Ele Sim, leu o eu já li Tolstói, esse sem dúvida. prefácio. E esse conto ele trata de conflitos maritais, assim, muito resumidamente, sem até dar spoiler, ele tem 3 páginas, não posso falar muito, senão já vou contar o que acontece. Pode falar. Mas basicamente como, assim, às vezes um relacionamento por fora parece maravilhoso e por dentro as duas pessoas estão infelizes, assim, né? Como as aparências enganam, né? Acho que esse conto eu achei magistral, em poucas páginas consegui trazer isso. E tem esse, não sei como pronunciar, acho que é Iap, do Escobar, né? Ele tem os nomes diferentes, que é que traz a temática do duelo, né? Que a gente vê muito assim nessa, não tanto talvez nas obras do Man, mas aparece sim, né? Mas é uma questão que era muito comum na Europa daquela época, né? Século XIX, XX, a questão da honra, né? Um feriu a honra do outro, então um desafiava o outro para um duelo, né? E parece até, eu sempre tive a impressão que o duelo era com armas, mas ali é uma contenda, né, sem armas, eles vão mesmo querendo... Exatamente, é um duelo um pouco diferente, eu também senti isso. Né? A gente vê, inclusive, não só no Man, mas às vezes no Dostoiévski, no Tolstói, né, aparece um personagem, no Zweig, se não me engano, aparecem personagens com cicatrizes, e eles são considerados valentes, eles participaram de um duelo e venceram, né, é uma questão que hoje é um pouco alheia a nós, né, eu acho assim, mas que aparece muito aí em diversas obras dessa época, né. E olha, eu abri aqui o conto Anedota, né, enquanto você falava, e é interessante porque esse livro realmente é um grande painel da vida e obra do Thomas Mann, porque apesar de ser muito sutil, no começo dele, eles falam sobre o véu de Maia
que é um conceito ali do budismo sobre a enganosidade, digamos assim, da realidade, né? Um véu de confusão, de ilusão. E o Thomas Mann, assim como os alemães da sua geração, principalmente o Hermann Hesse, que o Thomas Mann lia, eram muito ligados ao conhecimento do Oriente, da Índia, do Japão, da China, principalmente da Índia. E ele escreve As Cabeças Trocadas, que é justamente o ponto alto desse seu interesse pela Índia. Então, nesse sentido, até esse conto traz um pouquinho de outras obras do Mann. Sim, e eu acho que até assim um tema também diferente que é trazido também é esse Luizinha, né? Um conto um pouco perturbador. A gente sofre pelo protagonista, né? Que basicamente, para trazer aqui para os nossos inscritos, é um advogado, um senhor já, mas assim, muito bonzinho demais, assim, né? E a esposa é abusiva, trai ele, né? E eu achei simplesmente é chocante, né? Tudo que acontece. Não vou aqui dar spoilers, mas assim, traz aquela temática assim de um cônjuge abusando do outro, assim, né? É muito interessante, o Mann é bem cruel com esse personagem. Exato, por um lado a gente se condói com ele, com a dor dele, por outro a gente quer falar, meu, acorda, não reaja, né? Ele começa explorando aquela questão de que existem casamentos que ninguém consegue explicar como que se formaram, como que aquele casal se formou. Exato. E aí o conto é uma progressiva revelação da dinâmica desse casal tão insólito, né? Exatamente. Então, só quer dizer, trazendo esse ponto, como que cada conto traz, quer dizer, por um lado, né, características únicas do Mann, comuns, né, mas acho que cada conto tem seu brilho, né, isso que eu talvez quis. Tem, e aí eu acho que a gente pode, até para a gente já encaminhar para o final, Marcelo, Sim. Falar um pouco para o pessoal que deve estar pensando assim, é uma coletânea de contos que traz a vida e obra do Thomas Mann de uma forma tão significativa, né? Um catálogo de todos os seus principais temas. Então seria interessante eu, que nunca li nada do Mann, começar a ler o Mann por esses contos. Eu vou dar minha opinião, depois eu vou pedir para o Marcelo que dê a dele. Eu acho assim, objetivamente, por conta de tudo isso que eu já falei, é sim uma ótima porta de entrada. Porém, é preciso que você seja uma pessoa que já esteja acostumada a ler contos. Porque se você é muito afeiçoado ao romance, como a maioria dos leitores modernos são, talvez você já não vai se envolver tanto com a prosa do Mann lendo apenas os contos de primeira. Mas se você já é afeiçoado ao gênero conto, é sim uma ótima porta de entrada. O que você acha, Marcelo? Eu concordo, assim, o gênero conto é um pouco diferente, né? Talvez, assim, hoje em dia nós estamos mais acostumados, simplesmente tem mais obras que são romances, né, maiores, mas eu acho que, por um lado, cada conto aqui, até mesmo às vezes os mais curtos, eles têm um começo e meio fim, né, Lucas? Ele quer passar uma mensagem central e você sente que ela foi entregue, assim. Então, o que eu acho é que talvez, assim, quem já, como você, já leu as outras obras, acaba fazendo mais conexões, né? Sim. Mas acho que não precisa ter ordem. Quando você talvez leu Montanha Mágica, você vai lembrar do conto Tristão, né? Ou vice-versa, enfim, não acho que. Mas acho que é uma boa pedida no sentido de que eles são mais, como se diz assim, são pedaços menores, né? A pessoa talvez fala, bom, já terminei um, agora vou ler mais um, né? Talvez tenha aquela motivaçãozinha de. Exato. E assim, é preciso pontuar também que os contos do Mann não são contos experimentais. Eu não acho que sejam contos experimentais, sejam contos geralmente com final aberto, contos que causam uma impressão, porque no conto existe muito mais, né, principalmente na modernidade, do que simplesmente contar uma história com começo, meio e fim. Existe essa questão de deixar um final aberto, dar um panorama, descrever uma cena e você imaginar o restante, de causar uma impressão, um sentimento em você, o espanto, o terror, o humor. Então é muito direto. Não, os contos do Mann, eles são mais tradicionalzinhos, eles têm começo, meio e fim, e eu falei até para o Marcelo antes da live, é como se eles fossem romances em miniatura. Então, ao mesmo tempo, né, que tem esse desafio para o leitor de romances de ser um gênero diferente, o conto,
também tem esse ponto positivo, que são contos que são pequenos romances, romances em miniatura. Então, talvez não seja tão difícil para quem não esteja acostumado com contos. Eu acho que um ou outro vai ser um pouquinho mais aberto, como você falou, mais moderno, mas a grande maioria é isso, tem começo e meio e fim. Às vezes fica um gostinho, queria mais, mas assim, super saudável. Acho que você gostou, né? Você quer mais, mas assim, é isso que você falou, eu acho que é perfeitamente possível. Cada um vai ter seu tema, tem alguns temas em comum, né? Mas Sim. é isso. Exato. Sobre a edição, né, nós já meio que antecipamos isso. A edição é muito boa, a tradução, no sentido de como ela flui em português, né, eu não sei em comparação com o original alemão, porque eu não leio em alemão. Mas como ela soa em português, é muito bom, é muito confortável, a revisão é boa, enfim. Companhia das Letras sempre faz um trabalho bom. Só que o que eu senti falta é da datação de cada conto, de uma explicação. A gente sabe que não são os contos completos. Lendo o pós-fácio, lendo algumas outras notas, fica claro isso. Mas a gente não sabe se a sequência que está aqui é uma sequência cronológica, se ela se estende ao longo de toda a vida produtiva do MAN, ou se ela corresponde apenas a um período determinado e que ficou várias décadas da produção do MAN de fora. Eu tenho a impressão de que é isso, de que ela vai até mais ou menos os anos 20, e o MAN viveu até 55. Mas eu não tive essa certeza, eu acho que a edição pecou por conta disso. Eu acho que cabia, às vezes, faltava uma pequena introdução em cada conto, que nem eu falei, quer dizer, eu acabei fazendo minha pesquisa sobre certos termos dos contos, né, quer dizer, as obras referenciadas, as óperas referenciadas, né, as de Wagner, Lohengrin, a Valquíria, tudo isso ele podia colocar algumas linhas, olha, né, aqui tem uma referência ao mito nórdico, a Tristão, porque a história de Tristão, 3 linhas colocar assim, acho que aquelas notas de rodapé, às vezes, poderiam ser um pouquinho mais abundantes, assim. O pós-fácil também achei que poderia, pela complexidade da obra, né, ser um pouquinho mais amplo, Exato. Mas também interessante. Porque existem umas referências, por exemplo, no Sangue dos Volsungas, dos Volsungos, tem aquela nota muito sucinta que explica o que é esse Sangue dos Volsungos, o trecho ali das Valquírias, em que é feita a referência, e os versos correspondentes. É muito pouco, mas já é o suficiente para pautar sua interpretação a respeito do conto. Quanto isso não poderia ter acontecido em outros contos também, né? Exato, essas notas, assim, eu acho que ao invés de chatear, algumas pessoas também podem pensar, poxa, será que isso não fica... Não, mas eu acho que às vezes é importante você ter uma perspectiva, né, e muda o entendimento, né, às vezes da história. Mas hoje também com Wikipedia, YouTube, nada que não possa ser suprido. A única coisa que a pessoa vai ter que se desdobrar um pouquinho, às vezes, mas assim, dá para entender tudo mesmo sem as referências. Mas a cronologia é difícil de ficar pesquisando, né? Para a gente estabelecer dos 18 contos, eu acho que tem aqui, acho que são 17. Estabelecer uma cronologia, eles poderiam ter facilitado. Eu até olhei aqui o copyright, né? Que são as obras em alemão das quais esses contos foram extraídos. É um copyright enorme. São muitas coletâneas diferentes a partir das quais esses contos foram extraídos. Então, a gente fica na dúvida, é a ordem cronológica, não é? Porque, de fato, é mais fácil fazer esse trabalho quem já está traduzindo, eventualmente ir lá e, né, já está consultando a obra no original, já vai saber a edição, já vai saber o ano, né, e tudo. Mas, enfim, também acho que a edição bonita, acho que, assim, não compromete, assim, né? Seria interessante, claro, seria, quem sabe, para uma próxima edição aí. Eu estou olhando aqui, Marcelo, tem, assim, título original, aí tem o que seria uma coletânea em alemão, que abrange os anos de 1893 a 1912. Aí depois tem, depois do ponto e vírgula, aquele conto, o Homem e Seu Cão, um idílio, e depois também, apartado dessa coletânea que vai até 1912, o Desordem e Sofrimento Precoce. Dá para perceber que é esse o título em alemão. Então, acho que a gente pode estabelecer que a coletânea para em 1912 e traz esses outros 2 contos de época posterior. Sim, porque eles não foram publicados todos juntos, exatamente o que você falou. Alguns foram, esse do Homem e Seu Cão, se eu não me engano, foi só ele, né, publicado na época.
E eles poderiam dizer, tá, e tudo bem, vai até 1912 mais ou menos, mas há muitos outros contos que ficaram de fora, ou o Man nem produziu tanto assim. A gente acho que essa informação sabendo. ficou faltando, foi um pecado da edição. É verdade, é verdade. Mas assim, né, Lucas, acho que essa leitura é super recomendada para todo mundo, né? Eu gostei muito de revisitar o Man, viu? Fazia quase 2 anos que eu não revisitava. Eu li O Eleito pela última vez, foi o último livro dele, no começo de 2020, gostei muito. E desde então não lia mais nada dele. Eu estou com esse livro aqui desde o ano passado. E eu estava até em dúvida, porque ele sempre foi um dos escritores favoritos. Porque eu passei a ler tantas outras coisas, eu passei a gostar muito intensamente de outros escritores nesse meio tempo, com características diferentes das do Man, e fiquei, será que vai dar certo a hora que eu voltar ao Man? Eu vou gostar da mesma forma como eu gostei. Mas eu gostei, adorei, quero continuar lendo. Estou ansioso para a minha edição de Sua Alteza Real chegar aqui em casa. Legal. Eu tava lendo, eu já estava assim, lendo Montanha Mágica, né? Acabei me estendendo um pouco, é uma leitura que acho que é uma leitura que também precisa, não pode ser apressada, né? Ele tem muitas digressões, ele tem que tentar saborear, e é difícil às vezes de entender, né? Ele vai entrar ali, no caso, o Settembrini, o Nafta, eles entram em debates bem teóricos, precisa estar bem concentrado. E aí eu comecei a ler o Dr. Fausto, aí eu acabei entrando em contato com você, a gente combinou, né, de a gente ler juntos os contos, né? Aí eu interrompi a leitura do Dr. Fausto, estava interessante também, mas vou voltar. Eu acho que isso só me incentivou, e tudo que você me contou dos Buddenbrooks, de todas as outras obras, O Eleito, e de que existem paralelos entre os contos, apenas me motivam a buscar mais obras do Man, e eu espero também poder entender mais esses paralelos com as outras obras dele, né? É um escritor fascinante, não tem dúvida. Você está lendo o Dr. Fausto, eu prefiro o Dr. Fausto à Montanha Mágica, apesar de gostar muito da Montanha Mágica. Na Montanha Mágica eu acho que tem 2 leituras possíveis. Você ou lê querendo entender todos aqueles ensaios, aquelas digressões filosóficas que o Man faz, e é uma leitura que vai ser muito exigente, muito demorada. Sem dúvida. Ou você lê assim, meio que passando por cima daquilo para se apropriar primeiro da história que subjaz esses debates, pegar o panorama geral, os símbolos todos que estão ali, e depois, numa segunda leitura, se aprofundar nos ensaios. Eu sugiro que se faça isso, essas 2 leituras, porque eu acho que se você tentar entender todos aqueles ensaios de primeira, talvez você não consiga chegar até o final. Eu estou total de acordo. Eu acho que é um livro que pede uma segunda leitura, né? Porque mesmo além dos ensaios, ele já é muito rico, acho que nas personagens, nas temáticas, sem dúvida alguma. E é difícil realmente você entender de primeira ali todas aquelas digressões, né? E, claro, é uma leitura grande, aí são quase 900 páginas, mas eu acho que é tão envolvente que o tempo vai... Que nem na obra, né? Às vezes passa devagar, mas às vezes também passa rápido. E o que me incomoda, né, falando, já que você falou que está lendo o Dr. Fausto, a gente já vamos partir para as outras obras do Thomas Mann aqui também, que eu sei que o pessoal gosta. Na Montanha Mágica, o Mann ele é pouco sutil, no seguinte sentido, ele fica todo o tempo não confiando no leitor e avisando que ele está fazendo uma grande alegoria, uma grande metáfora sobre o tempo. Que o tempo é um grande tema daquela narrativa, a passagem do tempo, a percepção do tempo. E assim, não precisava dele ficar avisando tantas vezes como ele faz. Já em Dr. Fausto, há ali vários símbolos, várias discussões que estão embutidas na trama, mas elas estão ali embutidas. Ele não precisa ficar avisando para você descobrir isso, descobrir esses outros significados, né? Então, nesse sentido, enquanto obra literária, eu considero o Dr. Fausto mais bem realizado, mais interessante e até mais acessível. É que eu ainda estou no começo do Dr. Fausto, né? Acho que na página 100, mas acho que tem quase 600 páginas, né? Mas assim, estava interessante, né? A gente entra muito nesse mundo do Man, que não é só da literatura. Inclusive, aqui, se eu não me engano, tem um momento que os personagens começam a discutir geometria euclidiana e não euclidiana, que é um assunto assim. Meu pai ele estuda muita matemática, ele me explica um pouco, quer dizer. O Man entra nisso, e no Dr. Fausto ele entra muito em botânica, biologia, né? Assim.
né? Exato. Ele teve um grande diálogo com o Adorno e com o Schoenberg, aquele da música dodecafônica, para poder fazer. Na verdade, o Adrian Leverkusen é um pouco de uma homenagem ao Schoenberg. Acho que é Arnold Schoenberg o nome dele, aquele compositor austríaco que a música tonal dodecafônica, porque eles todos tiveram que emigrar, né, por conta da perseguição nazista, e passaram a viver num lugar insólito, que é ali em Los Angeles, em Pacific Palisades, que era um ambiente nada a ver com o contexto do qual eles vieram, né? Muito insólito essa passagem. Eu não cheguei lá ainda, mas assim, eu vou ler tô lendo ainda, vou retomar agora o Dr. Fausto, agora que a gente acabou juntos aqui os contos, e também, quem sabe, buscando, né, os paralelos. Acho interessante mencionar também que o Mann, eu como judeu devo dizer isso, ele foi um oponente ao nazismo, tanto que ele emigrou, né, da Alemanha, logo que Hitler chegou no poder, ele foi se refugiar nos Estados Unidos e foi publicando manifestos contra o nazismo, né? Ele se tornou bem mais político, talvez, né? Face ali ao que estava acontecendo, né? Ele realmente nunca foi um adepto fervoroso do nazismo, nem um antissemita declarado, né? A gente estava até conversando sobre isso. Mas, assim, haviam pequenos traços de antissemitismo nele, inclusive nos Buddenbrook, que foi uma das primeiras, a primeira obra dele, né? Que é ali bem do começo do século XX. Porque é a história de uma família burguesa, de sua ascensão em queda. Uma família burguesa tipicamente alemã. E aí ele descreve a família que meio que emerge para se colocar no lugar da que decai. E essa que emerge, que ele não tem uma boa disposição em relação a ela, os traços físicos que ele descreve são traços judaicos. Então ali eles identificam, os comentaristas, os críticos, uma certa tendência antissemita muito sutil, mas que logo depois vai ser claramente superada, e ele, se não me engano, a esposa dele era judia também. Por isso até que ele não era judeu, mas ele foi perseguido, não só por se declarar contra o regime, mas pela própria esposa ser judia. Imagino. Veja, o antissemitismo, ele era, assim, patente na Europa inteira, infelizmente ainda é, talvez pelos judeus serem uma minoria, entendeu? Às vezes, a parte às vezes mais fraca da equação ali, eles acabavam pagando o pato por coisas que eles não tinham nada a ver. Existem muitos estereótipos, poderia fazer até uma live só sobre isso. Eu leio bastante Gogol, né, e escritores russos, inclusive Dostoiévski, e eles usam o termo Jid, né, que é judeu, que é quase, sei lá, é depreciativo, assim, mas eu leio com uma dose, assim, de, sabe, eu entendo que as pessoas simplesmente mal sabiam o que era um judeu, às vezes existia um certo preconceito, né, talvez pelo fato de não conhecerem tanto, por, assim, os judeus, historicamente, às vezes assim, serem um pouco mais reclusos, né, voltados mais para si, eles integrados na sociedade, sem dúvida, mas o fato de eles, às vezes, nunca quererem se assimilar 100% os costumes, causava uma certa tensão, às vezes, né? Mas eu olho sempre no contexto mais amplo, assim, por exemplo, o Gogol tem uma obra, ali, Taras Bulba, que eu estou para fazer uma resenha, que trata os judeus como, assim, os ricos que vão penhorar as propriedades de todo mundo. Isso é uma falácia, porque tem muitos judeus pobres, mas no fundo, os judeus acabam tendo um protagonista na história do Gogol, ele acaba salvando um cossaco ali, um judeu, entendeu? Então eu acho que ele acaba sendo o herói ali. Então, assim, e às vezes os autores também fazem críticas, enfim, a todo tipo de, né, camada da população, a todos, assim, acabam... Eu entendo às vezes que as ideias modernizadoras não tinham chegado aí ao seu, né, de tirar esses preconceitos, né? Isso, e a gente tem que se lembrar também, né, você falou do Gogol, né? Gogol. E que antes do nazismo e daquele antissemitismo que já existia na Europa meio que desde sempre, teve campanhas mais ferozes de perseguição ali no Império Russo, que são os pogroms, né? Os pogroms, exatamente. Pogroms, não sei pronunciar corretamente. E foi justamente, por exemplo, por conta de um pogrom, que a família da Clarice Lispector emigrou para o Brasil. Porque a Clarice Lispector, ela nasce na Ucrânia em 1920. Sim. Então, é bem antes de Hitler, é uma década ao menos antes, mas já havia essa perseguição pelo czar, pelo bolchevique.
o governo russo, ele, assim, ele não... Era aquele passivo-agressivo, assim, né? Ele não ativamente falava, vamos matar os judeus, mas financiava as campanhas, incentivavam ali, por trás das cortinas, que a própria população, às vezes, se revoltasse contra os judeus, como se fosse a causa da ruína deles. Infelizmente, teve massacres onde milhares foram mortos. Aquele livro Vida e Destino, Marcelo, não sei se você já leu, do Vassili Grossman, trata muito disso. Ele trata justamente das perseguições ali na União Soviética, mas especialmente sobre os judeus daquela região. Eu não li, né, mas é um tema que, querendo ou não, por eu ser judeu, eu acabei estudando muito, mas assim, não li essa obra, confesso aqui. Eu não gosto muito dela, não, mas ela agora foi reeditada. Todo mundo que lê adora, então assim, eu sou meio suspeito para falar. Certo, tem um assunto que infelizmente assim, né, tem muita história assim, né, os judeus na Europa acabaram sofrendo muitas perseguições assim, né, mas enfim, isso acaba transparecendo em vários clássicos assim, a gente vê a conotação do judeu ali. Mas é o que eu falei também, assim, eu olho sempre com uma dose de, assim, sabe, entendendo que era uma época ali onde se tinha muito preconceito, mas não é por isso que eu vou deixar de ler os clássicos. Eu discordo, obviamente, da perspectiva que eles têm no judeu. Eu acho, às vezes, assim, que eles talvez não conheciam, sabe, não sentaram na frente de um judeu e conversaram com ele, entenderam mais, assim. Infelizmente, o preconceito às vezes, muito uma questão de desconhecimento, né? Essa é a verdade. De ignorância mesmo, mas, enfim... Mas é isso, então, Marcelo, eu agradeço a sua disponibilidade para essa conversa. Tanta gente aqui que nos acompanhou, está aqui com a gente até agora, 1h11 de conversa. Queria só que você falasse, então, para finalizar mesmo, um pouquinho sobre o seu canal, apresentasse, falar sobre os livros que você lê e quer apresentar, vai apresentar ainda, para o pessoal poder acessar e descobrir um pouco do seu trabalho. Claro. Bom, primeiro eu que agradeço aqui o convite, assim, um prazer enorme estar aqui, estou até um pouco nervoso, né, minha primeira live aqui, mas enfim, eu criei esse projeto, né, o canal literário, já vai dar o primeiro mês, né, um pouco assim, eu não tinha muita ideia onde que ia dar tudo isso, né, eu já estou interessado nos clássicos, não há muito tempo, viu, Lucas, eu era um pouquinho mais focado na minha religião, mas eu sigo assim uma linha mais moderna que não só permite, como incentiva a gente a buscar também, talvez integrar, entender que não existe contradição entre judaísmo e filosofia e, enfim, literatura, né? E eu acabei, de uns anos para cá, de não muito tempo, de uns 5 anos para cá, ler Dostoiévski, começar a ler vários clássicos, e já estava essa ideia meio, né, assim, na cabeça, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida, precisei, né, trabalhar um pouco essa inibição, e aí eu falei, bom, vamos começar a fazer resenhas, né, eu já faço, na verdade, aí, eu já distribuo, assim, algumas mensagens bíblicas, como se fosse, né, do Velho Testamento, né, que é chamado, né, da Torá, e eu pensei em fazer nesse mesmo formato, talvez explicando ali o que eu entendi da obra, mensagens, temas, tal, e parece que teve um feedback legal, assim, entendeu, eu tô recebendo, assim, bastante feedback positivo, né? O que me motiva, né? A continuar esse trabalho. Acabei de começar, né? Eu não sabia onde que ia dar, mas parece que, como estou tendo feedback positivo, eu só quero, né? Ir daí para frente e até para mim pessoalmente, eu estou vendo que eu estou lendo muito mais, né? Você abre um canal literário e você agora tem metas para ler, né? Esse é o grande efeito benéfico. Você vai fazer 12 livros para 2022, Marcelo? É a pergunta que não quero calar. 12 livros, como assim? Um por mês? Aqueles projetos de leituras para o próximo ano. Eu estou querendo postar um vídeo por semana, então são 53 livros. Mas assim, tem os menores, né? Tem os... Mas assim, livros ainda que você não escolheu, né? Nesses projetos a gente já promete que vai ler aquele livro X no próximo ano. Eu tô olhando assim na parte semana a semana, né? Eu, assim, como eu já tenho filhos e tal, né? Eu tenho uma rotina um pouco, assim, mais agitada, vamos assim dizer, né? Mas eu tô querendo me programar para um vídeo por semana de resenha mesmo e talvez um outro mais, assim, mais geral, assim. E tem obras menores que eu gosto muito de ler, então eu acho, assim, é uma meta ambiciosa se pensar, né? São 50 e poucos livros por ano, mas, assim...
Eu estou terminando agora o Idiota, né? Que eu vi a sua resenha. Misericórdia, você está gostando do Idiota? Olha, eu acho assim, tem momentos ali, né? É um livro muito diferente do Dostoiévski, dá para falar acho que muito tempo sobre ele, né? Mas eu achei assim um enredo bastante louco, assim, né? Assim, cíclico, né? Ele vai, sobe, desce, assim. Tá me interessando, eu acho assim, gostei mais do Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, mas Esse eu li esse ano e gostei bastante também dos Irmãos Karamazov. Mas agora eu tô com As Brasas de Sandor Márai, eu vou fazer um book, Excelente, eu li esse eu tô ano aqui com também, um book adorei. haul aqui, eu tô cheio, eu tô com aquela doença onde o booktuber acaba comprando um monte de livros, né? Não sei se eu vou conseguir ler tudo, né? Eu tô assim, aquela Você vai ver, vontade de não, ler pode muitos fazer os livros. book calls que a gente vai acompanhar com interesse. Vai chegar o momento que vai ter tanta caixinha para você abrir que você tem que abrir um horário na agenda para abrir caixinha que você já não aguenta mais. Eu fico nervoso de saber, será que eu vou conseguir ler tudo, né? Tô comprando mais e ainda a lista só tá aumentando, não tá Não, ler tudo diminuindo. a gente nunca vai ler, né? Mas é sempre, o que a gente compra é sempre a mais do que o que a gente vai ler mesmo. Mas também acho legal, às vezes, a gente poder escolher, né? Às vezes o momento, acho que também outra coisa que a gente não mencionou, um clássico, sempre te dá alguma orientação para o momento que você está Pois vivendo, né? é, olha, esse livro ficou pouco, mas ficou um ano na minha estante, chegou o momento agora, só bastou eu pegar e começar a ler. Essa é a vantagem de você formar uma biblioteca. É verdade, é verdade. Mas é isso, o projeto assim tá no começo, mas eu tô bastante animado. Acho que essa live já é assim uma coisa que eu talvez nem imaginava fazer assim, né? E para mim tá sendo uma experiência muito legal. Foi Espero ótimo, que você para falou que tá todo mundo nervoso, não tem também, nada espero não nervoso. chatear Acho que eu fiquei ninguém. mais nervoso que você. Espero não chatear ninguém, mas acho que a gente conseguiu aqui criar uma discussão interessante. Eu aprendo muito com você. E Obrigado, imagina. É porque, assim, contos também não dá para a gente falar sobre cada conto, porque daí não, ficaria uma coisa muito extensa, né? A gente tem que falar mais um genericamente. apanhado, É. sem dúvida, sem dúvida. Mas Mas é é isso. isso, pessoal. Eu acho que a gente transmitiu aqui a nossa mensagem. Espero que vocês se animem a ler os contos do Thomas Mann e a ler o Mann de um modo geral. Eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês conhecerem as redes sociais, principalmente o canal do Marcelo Apsa. O canal dele se chama O Canal Literário aqui no YouTube. E ele também tem um perfil no Instagram. Os links vão estar todos aqui embaixo. Depois eu também vou colocar o link para o vídeo específico em que o Marcelo fala da Montanha Mágica. Foi o vídeo que estreou o seu canal? Foi o primeiro, se eu não me engano. Olha, já fiz acho que quase 15 ou 20 vídeos e até me perdi, assim, mas se eu não me engano, o meu primeiro foi. Agora você me pegou aqui. O Eu Irmãos estou Karamazov fica desconfiado mais que é a famoso. Montanha Mágica, hein? Montanha Mágica, acho que foi entre os primeiros, não lembro se foi o primeiro. O primeiro acho que foi o Duplo e o Lobo do Mar. Não lembro qual foi o primeiro. Mas, assim, Montanha Mágica estava entre os primeiros, assim, né? Eu Ainda... lembro de ver ele bem lá embaixo, assim, na listinha que eu fui passando do feed. E, então, estão todos os links aqui embaixo. Eu também vou deixar o link para a playlist em que vocês podem encontrar todos os vídeos que eu já fiz para livros do Mann. Todos os livros, agora posso dizer, todos mesmo, né, com essa live, todos os livros do Mann publicados pela Companhia das Letras, você encontra vídeo aqui no canal e uma playlist completa. E essa live, se tudo der certo, na hora da gente finalizar, se Deus quiser, o StreamYard não vai me gongar, ela também vai ficar salva e disponível nessa playlist para vocês conhecerem um pouco mais dos contos. Quem não pôde assistir agora, assistir no futuro. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite Lucas. a todos. Obrigado a todos. Um grande abraço. Abraço.